Não é difícil relacionar Deus às coisas boas que acontecem no mundo, mas o mesmo não é verdade com relação às coisas ruins, negativas, ao mal que está presente. Com respeito a este assunto, alguns cristãos têm procurado responder a esta pergunta, dizendo que Deus apenas permitiu que estes eventos acontecessem. Mas será mesmo que essa é a resposta bíblica? Deus é o Deus que, não determinando, Ele apenas permite que certas coisas aconteçam? No vídeo de hoje nós vamos tratar sobre este assunto. É proibido pensar, é proibido. Permissão de Deus. Essa é uma palavra muito comum e eu tenho entendido que os cristãos, quando querem analisar como Deus se relaciona com o mal que acontece no mundo de agora, eles têm uma grande dificuldade de associar isso à vontade, ao plano de Deus. Como vimos em um vídeo anterior, Deus não é apenas o Deus que prevê, mas Ele é o Deus da história. Ele vê todas as coisas, Ele conhece todas as coisas, mas certamente porque Ele determina todas as coisas. Há textos na Escritura Sagrada que nos ensinam claramente que há um conceito errado acerca da permissão de Deus. Alguns crentes eles têm dito que as tragédias, por exemplo, acontecem não porque Deus queira que elas aconteçam, não porque Deus incluiu essas tragédias em seu plano, mas que Ele permitiu acontecer. Quando essa afirmação ela é colocada sobre a mesa do debate, logo ela cria um grande dilema, um problema muito sério com a vontade de Deus. Como pode Deus não querer algo e ao mesmo tempo permitir aquilo? Essa vontade de Deus, ela não é igualmente soberana, ela não é uma vontade totalmente poderosa? Isso é estranho àquilo que a Escritura Sagrada nos ensina acerca de Deus, um Deus que é todo-poderoso, mas que por vezes, como dizem alguns cristãos, essa sua vontade é contrariada, ela é impedida, ela é alterada, porque alguns eventos acontecem, logo Deus permite que eles aconteçam. Na verdade, nós podemos usar a palavra permissão de Deus, ou Deus permite que isso e aquilo outro aconteça. Mas segundo as Escrituras, permitir não significa mais do que acontecer algo no tempo. Sendo assim, nós podemos destacar um dos exemplos clássicos da Escritura acerca de como Deus lida com a história, especificamente com eventos trágicos. O caso de Jó é um desses grandes exemplos. Nós sabemos como o livro de Jó começa, como o diabo ele fere Jó, ele mata os seus filhos, ele promove a perda dos bens de Jó, a própria saúde de Jó é atingida. E ao final do livro de Jó, no capítulo 42, versículo 11, nós podemos ler as seguintes palavras. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. Eu acredito que quando os crentes dizem que Deus permitiu, eles não fazem isso por maldade. Eles querem, de alguma maneira, preservar Deus de ser associado ao mal que acontece. Mas a verdade é que em toda a Escritura, Deus não requer nenhum advogado em seu favor. Deus não pede desculpa por assumir certas responsabilidades quando Ele as revela por meio de seus profetas. O texto de Jó nos mostra que ao final de tudo que ele passou, de todo o processo de perdas, de dores, Deus lhe enviou todo aquele mal. Nós sabemos que Satanás foi o instrumento, e aqui nós devemos compreender que Deus é a causa primeira de todas as coisas. Há alguns eventos no mundo que Deus faz pessoalmente, diretamente, Ele atua diretamente. Outros eventos, Ele se faz valer de agentes morais e racionais, são as causas secundárias. Neste caso do episódio de Jó, Deus usou como causa secundária Satanás. Ele foi o instrumento de Deus. É nesse particular que nós podemos afirmar que o diabo também é servo de Deus. Ele serve aos propósitos sábios, benditos de Deus, o Criador e sustentador de todas as coisas nesse universo. Não há nada que contrarie a santidade de Deus à luz dessa afirmação. A palavra de Deus, a propósito, diz que mesmo os eventos que são chamados de contingentes,
Ora, e o que são esses eventos contingentes? São aquelas realizações, aqueles eventos que o homem não pode ser culpado diretamente. Eventos que acontecem sem que as pessoas premeditem isso, sem que haja dolo por trás disso, sem que elas tenham planejado fazer aquilo. O texto de Êxodo, capítulo 21, versículos 12 e 13, é um texto precioso. Vamos à leitura. Quem ferir a outro de modo que este morra, também será morto. Porém, se não lhe armou ciladas, mas Deus lhe permitiu caísse em suas mãos, então te designarei um lugar para onde ele fugirá. O que esse texto está nos ensinando sobre permissão de Deus é que, quanto aos eventos contingentes que o homem não planejou, Deus não pode ser tirado deles. Aquele, segundo a lei, que matava um homem, ele era punido com morte. Mas no caso de alguém que matava outra pessoa sem que houvesse planejado, mas Deus lhe permitiu caísse em suas mãos. Esse ponto é importante, porque embora a palavra permitiu esteja aqui presente, ela não está dizendo que a morte daquele homem não está na vontade de Deus ou nos planos, nos desígnios de Deus. Eu sei que isso mexe com a nossa cabeça, porque nós não conseguimos ver a história, o plano de Deus de maneira completa. Nós não conseguimos ver todo o painel pintado. Nós só vemos o plano de Deus parte a parte, à medida daquilo que nós olhamos para o passado e à medida que nós olhamos para o presente. Mesmo o futuro para nós é desconhecido, mas para este Deus, toda a história, presente, passado, futuro, é uma história toda, é um plano todo. Deus conhece tudo. Nós somos como um pequeno grão de areia nesse grande areal, uma pequena gota de água nesse grande oceano do conhecimento de Deus. Não me admira que pensar sobre isso cause tanta inquietação no coração humano e na mente humana. E é por causa dessa inquietação que às vezes os cristãos procuram, em termos desconectados da verdadeira revelação de Deus, apaziguar essa inquietação. Mas o texto de Êxodo nos diz que quando Deus permite, ele está dizendo que Deus está governando sobre eventos contingentes. As pessoas chamam esses acontecimentos de azar e sorte, mas não é azar, não é sorte. Deus, Senhor da história, Ele está conduzindo, Ele permitiu, Ele fez com que aquilo acontecesse, com que aquilo se realizasse. Você não pode excluir Deus de nada nesse universo. Você não pode excluir Deus de nenhum evento, seja ele bom ou mau. E dizer que Deus está assim, de uma maneira especial, soberana, envolvido mesmo com os eventos trágicos desta vida, em nada fere a santidade, a bondade e a misericórdia de Deus. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, você pode deixar os seus comentários, sugestão para outros temas e compartilhar com os seus amigos. A nossa esperança é que este vídeo possa ajudá-lo a entender um pouco melhor sobre Deus e sobre os atos de Deus neste mundo e na história.